Bom dia a todos. Vamos lá para mais uma semaninha movimentada. Eu queria aqui fazer, antes da gente falar aí dos eventos passados e o que vai vir nessa semana aí por vir, fazer uma ressalva, né? Fazer um chamado aí novamente em relação às alocações. O mundo, de fato, aí está revisando o Brasil, né? Um movimento aí que não acontecia há bastante tempo e ele não está ocorrendo por um mérito nosso, e é por isso que eu queria fazer essa ressalva aqui, né? Esse movimento ocorre por fatores externos, por fatores de competição em relação ao bolso dos fundos estrangeiros, e aí eu estou falando tanto de emerging market, os fundos que investem em mercados emergentes, quanto os fundos que investem de forma global. Por isso, muito cuidado com o tal do home bias, né? Cuidado com o viés de ser um investidor brasileiro e viés de ser um investidor local. É natural que a gente tenha essa percepção de risco, uma percepção como alocador relacionado muito às questões domésticas, às questões que ocorrem aqui no Brasil, mas a ótica do estrangeiro, principalmente, ela vai muito além disso, né? Emerging markets que eles chamam, né, que se chamam de noise trade, é um trade com ruído, já parte do pressuposto de ser mais instável em relação à política, é meio que uma premissa de se investir em mercados emergentes. Olhem para o mundo emergente, né, observem todos os países, observem a quantidade de movimentos entre esquerda e direita de forma muito aguda, mudanças em instituições, olhem os conflitos, olhem o quão fechadas são essas economias, né, e eu faço essa introdução para clarear a cabeça dos nossos alocadores, assessores, colaboradores em geral, de que muito provavelmente a gente está indo para um momento aí bastante positivo de alocações em Brasil, e aqui eu estou falando tanto de renda fixa, apesar de ter essa frase aí falando do Morgan Stanley sobre Ibovespa, né? Mas aqui eu estou falando tanto de renda fixa quanto renda variável, lembrando também que isso é uma fotografia de agora, é importante a gente acompanhar a história, e assim nós estaremos fazendo. Mas é um motivo aí, um ponto importante a gente entender na parte de alocações, principalmente pelo pano de fundo aí que tem mexido com o bolso do estrangeiro. A gente tem visto aí o estrangeiro recorrentemente comprando o Brasil, né? E desde o ano passado eu tinha comentado aqui sobre a questão da tese do dólar smile, que basicamente significa dizer que os países emergentes começam a receber mais capital estrangeiro na medida que a economia americana não está nem tão exuberante, não está naquele excepcionalismo americano, aquele buraco negro de capital que atrai tudo lá para dentro, nem está numa recessão aguda a ponto de respingar em tudo que é a economia do mundo, fazendo dinheiro correr para a segurança, o que inevitavelmente hoje seria dizer correr para o dólar. Desde janeiro desse ano, parece que o tom dessa música aí mudou. Em janeiro desse ano nós tínhamos o quê, né? Tínhamos bolsas dos Estados Unidos muito fortes, em janeiro desse ano a gente tinha um dólar muito forte e tudo isso ainda com um juro alto lá fora, mas em meio a um momento aí de paralisação, né, na queda de juros, ou seja, já estava ocorrendo um ciclo de corte de juros, parando para talvez cortar mais. Esses 3 pontos perderam força desde as rodadas de tarifas feitas pelo Trump, e a incerteza foi jogada, né, dentro do cenário global. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, parece sempre que quando o caldo está para esquentar, para azedar mesmo, agora a gente não tem a Fed put, agora é a Trump put, a put do Trump, ou seja, quando a coisa vai apertar demais, o presidente americano vai lá e alivia, e os mercados aliviam, que era aquela questão que eu comentei, né? Uma frase pode mudar tudo, quando teve aquele Libertation Day, que acabou pesando sobre todos os mercados, e depois o Trump acabou dando um passo para trás. E isso está acontecendo agora também, né? Na sexta-feira a gente teve a questão das tarifas na Europa, que azedou os mercados. No final de semana o Trump falou que vai postergar para julho, isso aí está aliviando. Os mercados hoje, apesar de ser feriado, os índices futuros estão abertos, a gente está vendo esse alívio acontecer. E esse é um ponto em que, muito provavelmente, né, essas variáveis dessa forma, muito provavelmente a gente está naquele ponto do dólar smile, um ponto que a economia americana nem vai ficar tão exuberante, mas também não vai entrar numa recessão aguda, tu tem alguma segurança em relação a isso, e é onde os países emergentes eles tendem a ter aí uma competitividade em relação ao fluxo de capitais maior. Não só países emergentes, mas outros mercados, como a Europa, também tendo esse benefício, né? A exuberância, o excepcionalismo americano parece ter dado uma segurada, o dólar enfraqueceu, e dado que as commodities seguem relativamente estáveis, os emergentes estão ganhando cada vez mais foco. Não por acaso a gente tem visto a nossa bolsa atingindo aí as suas máximas históricas, sendo que o movimento comprador
que tem feito isso acontecer é o estrangeiro. Várias gestoras têm colocado o Brasil aí como overweight. O último banco a ter falado sobre isso está aí na tela, né? É o Morgan Stanley, falando que o Brasil é compra, colocando como target de Bovespa a 189 mil pontos. A Bolsa Brasileira está atingindo máximas históricas com um posicionamento técnico muito leve, ou seja, o nível de alocações de fundos locais, o famoso institucional, os alocadores brasileiros em geral, aí seja o wealth management, sejam plataformas de varejo, também está em níveis muito baixos. Os níveis de alocação de fundos de emerging markets, fundos estrangeiros, também são os menores da história. Se a gente juntar tudo isso com o nível de valuation da Bolsa e mais aí considerando toda a escassez de papéis, né, o processo que tem acontecido desde 2020, até antes, na verdade, com fechamento de capitais, recompras de ações muito pesadas sendo feitas pelas tesourarias das empresas, essa escassez pode tornar o movimento ainda mais agudo na medida que o foco aumentar em relação à alocação em Brasil. Quem tiver interesse nessa parte aí, falando sobre as recompras, essa tese sobre a escassez de papéis no Brasil, foi um estudo aí feito pela Alpha aqui, bastante interessante. Quem quiser ter acesso aí, me chame, dê uma pesquisada que vai trazer uma reflexão importante sobre o momento de Brasil. Bom, até aqui eu falei de fatores externos, né, questões de posicionamento, valuation lá fora, e o interno. O interno a gente tem visto aí muitas surpresas negativas, sem entrar aqui no detalhe, ter que ficar percorrendo a história de tudo que vem acontecendo, para não tornar muito longo aqui o nosso call, né, mas sendo bem prático, é inegável que tenham acontecido algumas atrapalhadas, isso vem impactando as expectativas, não é o pior dos mundos, né? Questões foram mantidas, como, por exemplo, a questão da independência do Banco Central, ou seja, a gente poderia ter um cenário muito pior, né? Falando de dever de casa, o que precisa ser feito, e o cenário doméstico, mas falando dessa parte interna, se a gente juntar esse cenário global com commodities ok, um dólar mais fraco, Estados Unidos com a Trump put, e o Brasil, de fato, encerrando o ciclo de alta de juros e começando a vislumbrar um ciclo de queda, e se de fato o mercado começar a olhar também a questão das eleições, que é o que está aí na tela, falando do Morgan Stanley para essa revisão Ação Brasil, né? Falando das eleições, que daqui a pouco vai começar a colocar a possibilidade de uma transição de governo, um governo mais pró-mercado, como ficaria a situação que eu falei, né, de um externo, como eu falei acima, mais um interno aliviando. E, de novo, aqui eu não estou falando de um interno, uma situação interna muito positiva, eu estou falando de alívio em relação às pressões atuais. A gente está no all-time high da Bolsa, com basicamente movimentos externos fazendo isso. Sem dúvida, a gente tem que cuidar aqui, né, sobre o nosso viés, aquele wishful thinking, né, o cuidado para estar tendo um pensamento muito otimista, né, em relação ao que acontecesse. Esse é um viés que tem que ter bastante cuidado, mas dado a baixa alocação que a gente vê de investidores em bolsa, dado o potencial de fechamento na curva de juros que a gente tem no radar, é muito salutar todos os nossos alocadores revisitarem seus planos, revisitarem suas carteiras, observarem se essas informações estão permeando a carteira dos investidores, estão sendo passadas para os investidores. Meu amigo, se a curva de juros fechar, títulos de renda fixa vão começar a bombar, o Ibovespa avançar forte, você não estiver entregando, tenha certeza que, de fato, essas informações vão ser bem importantes ter chego no seu investidor, e se não tiverem chego, isso vai ser um problema, tá? Então, pessoal, fica aqui esse recado. De novo, a gente tem o Asset Allocation, tem o trabalho feito pela Asset, falando de diversificação. A gente está falando de uma fotografia agora do momento. Semana que vem, China invade Taiwan, tudo muda, o mundo é assim, o mercado é assim. E a grande linha de defesa em relação a esse tipo de movimento é a diversificação, é um Asset Allocation bem feito, contemplando todas as classes de ativos. Vamos para a semana, então, agora falando da semana passada, né, e a semana por vir, né, a gente está começando a semana com os mercados bastante atentos em relação aos Estados Unidos, essa questão que eu acabei de comentar, né, a aplicação de uma tarifa de 50%, que iria começar a partir do dia 1º de junho à Europa. Isso foi dado um passo atrás, rolou a put do Trump, né, ela foi postergada depois de uma ligação feita do Trump com a autoridade da União Europeia, foi postergada para 9 de julho, e a gente está vendo os mercados aliviarem bastante agora nessa manhã, né? Essa postura aí mais agressiva do Trump acaba impactando as bolsas, mas a gente sempre está vendo esse modus operandi acontecer e meio que vislumbrando uma questão de negociação. Fato é que, mesmo sendo uma questão de negociação, isso acabou jogando bastante incerteza no cenário e está deixando os Estados Unidos nessa situação que talvez seja bastante benéfica para os países emergentes. Sobre o Brasil, a gente teve aí a surpresa com o anúncio do IOF na semana passada.
A medida aí visava reforçar, né, a arrecadação, a equipe do governo falou sobre uma arrecadação de 20 bi para esse ano, 40 bi para 2026, mas o impacto ele foi tão negativo, e a gente pôde ver isso nas negociações do mercado no exterior, principalmente, durante o dia, né, aqui já se viu a escalada que o dólar deu, mas depois, com o mercado fechado e o anúncio da forma que foi feita, a gente viu o EWZ, né, que é o índice brasileiro em dólar lá fora, derretendo quase 5%, muito provavelmente, a maior parte disso era câmbio, porque desse movimento que foi feito, a parte dos fundos de investimento, tudo que foi feito parecia, o mercado interpretou como uma tentativa de controle de capitais, o que pegou muito mal, e confiança é aquela coisa, né? É difícil de tu construir, muito fácil de tu quebrar e muito difícil de tu ir juntando aqueles pedacinhos, então tem uma rachadura ali no cristal, e que acabou impactando bastante, mas depois o governo deu um passo atrás e trouxe um alívio importante. Muitos analistas estão entendendo a medida dessa forma, né, como uma questão relacionada a controle de capitais, por isso o passo que foi dado atrás, e isso acabou, dessa vez, né, ao contrário do episódio do PIX, o episódio das blusinhas, né, como ficaram conhecidos lá atrás, dessa vez houve uma quebra de credibilidade importante em relação à equipe da Fazenda, e também deixou meio aparente para o mercado um desconforto grande entre Banco Central e Fazenda, né? Galípolo, a princípio não, ele se posicionou contra a medida, mas a princípio nem foi consultado, tá, nessa última medida. E vale lembrar que o governo fez todo um esforço, desde reforma tributária, enfim, vários movimentos para deixar claro que não iria subir impostos, não teria aumento de impostos, e do nada vem um canetaço do Planalto que ficou parecendo aí um cavalo de pau, né, em relação à condução. Esse movimento do IOF, ele impacta o crédito também, e daí também sai uma interpretação de que os juros, de fato, devem parar de subir. Várias casas já estão revisando, algumas casas que estavam na dúvida se teria mais um aumento, já revisaram para dizer que parou por aí, porque isso aí, ele também contrai o crédito. Então, a maioria dos estudos que saíram falam que esse movimento feito no IOF teria um potencial, né, de assim, um paralelo com uma alta de 0,25 a 0,5 pontos percentuais que nós teríamos na Selic. Então, quem estava em dúvida de que se Selic ia parar de subir ou não, com essa medida, parou por aí. Vamos ver o que vai vir para frente. Na agenda da semana, a gente tem uma agenda importante. Obviamente, essa questão do IOF, a questão dos Estados Unidos, as tarifas vão seguir no radar e vão ser bastante importantes. Lá fora a gente também tem alguns balanços, assim como aqui, mas lá fora a gente tem o balanço da NVIDIA aí como o principal, que vai ser na quarta-feira, né, que o mercado vai estar olhando bastante. E na agenda de indicadores, a gente vai ter no Brasil dados de emprego, vai sair o CAGED, inflação, o IPCA 15, além do PIB do primeiro trimestre, que vai sair mostrando aí o desempenho da economia. Nos Estados Unidos, a gente vai ter a divulgação do PIB americano, o PCI, que é o principal indicador de inflação observado pelo Fed, além de dados aí de confiança do consumidor, além de várias falas dos dirigentes do Fed que a gente vai ter ao longo da semana. Marcão, atualização de mercado é essa. Vamos para cima, turma. Uma ótima semana a todos. Bons negócios. Vamos lá.